Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para meditarmos a palavra de Deus. Então você já vai pedindo ao Espírito Santo, vai conduzindo esse momento na sua vida, esse momento de intimidade com a palavra de Deus. E é muito importante que nós, quando estamos à disposição desta palavra de Deus, quando nós estamos entrando nessa intimidade com o Senhor, é preciso que o nosso corpo e com a nossa mente, que eles estejam também em harmonia. Então você pode estar escolhendo aquele lugarzinho, que você possa estar à disposição de ouvir aquilo que o Senhor hoje tem a falar no seu coração. E nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus para Ele vir infundir na nossa alma, no nosso pensamento, nos dando toda a liberdade, toda a abertura que nós precisamos para ouvir a palavra de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a palavra que nós vamos meditar hoje, meus irmãos, está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Pegue a sua Bíblia e marque. Marcos 1, de 1 a 8. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo diante de ti. Ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor e aplanai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual eu não sou digno de me prostrar para desatar-lhes a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nessa leitura orante, você pode estar tomando novamente esse texto, lendo mais pausadamente, meditando tudo aquilo que o Senhor hoje, Ele quer falar no meu coração, no seu coração. Meus irmãos, e essa palavra do Evangelho de Marcos, o inicinho do Evangelho de Marcos, vem trazer uma boa nova para todos nós. Essa palavra vem falar da missão de João Batista, vem falar daquele plano que Deus tinha para João Batista, e João Batista, ele conseguiu concluir com êxito. João Batista, ele foi chamado desde o ventre materno. Deus preparou João Batista para preparar o caminho de Jesus. Então, João Batista, com toda a sua simplicidade, com toda a sua garra, com toda a sua coragem, ele aplainava os caminhos do Senhor. E ele veio trazer essa boa nova. Então nós vamos ir meditando e pedindo ao Senhor Jesus para ir nos abrindo a mente, abrindo o coração, para que essa mensagem que a palavra de Deus hoje, ela vem nos trazer, possa edificar a nossa vida e, sobretudo, alimentar a nossa fé e nos mostrar qual a nossa missão, o que nós temos feito pelo reino de Deus, como nós temos apontado Jesus para outras pessoas. Então o Evangelho, ele vem falar sobre esse início,
no princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então aqui o evangelista ele já afirma: Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que deveria de vir, aquele que os profetas profetizavam sobre ele. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram muito sobre essa vinda do Messias, mas porém o único profeta e o último que teve a chance, a oportunidade de profetizar sobre Jesus, mas sobretudo ele teve a chance de conhecer Jesus, de ver Jesus e de batizar Jesus. Então a história de João Batista é uma história muito profunda. João Batista ele foi preparado desde o íntimo da sua concepção. Sabemos que Zacarias e Isabel eles eram estéreos e foi pela ação de Deus, pela força do Espírito Santo de Deus, que Isabel ela pôde conceber na velhice João Batista. E sabemos que João Batista, logo no ventre de Isabel, quando Maria foi na casa de Isabel para visitá-la e ajudá-la, quando Maria chega já com Jesus no seu ventre e Isabel já grávida de João Batista, Isabel proclama que Maria é bem-aventurada e João Batista ele pula de alegria no ventre de Isabel. Então ali a gente já vê uma profunda harmonia, a gente já vê uma profunda comunhão da fé que Isabel tinha, de saber que João Batista, aquele que estava no seu ventre, era um escolhido de Deus. E aquele Deus que fez o impossível na vida de Isabel, na vida de Zacarias, é o Deus também que pode fazer o impossível nas nossas vidas. É o Deus que quer alimentar a cada vez mais a nossa fé, mas assim como Deus fez o impossível na vida de Isabel, assim também Isabel, ela ajudou no plano de salvação. Porque João Batista, desde a concepção, ele já tinha um projeto. João Batista seria aquele que iria aplanar os caminhos do Senhor, aquele que ia apontar Jesus. João Batista, ele não era o caminho. João Batista apontava para Jesus. João Batista não queria méritos. João Batista queria que Jesus fosse exaltado. E assim ele fez muito bem na sua missão. E aqui a gente já vê o anúncio, do profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo que vai à sua frente preparar o caminho. João Batista preparava o caminho para o Senhor. João Batista, ele pregava no deserto. João Batista, ele era um homem simples. João Batista, ele cumpriu fielmente a sua missão. E as pessoas de toda a Judéia, de toda Jerusalém, iam atrás de João Batista no deserto. E ali elas confessavam os seus pecados e ele pregava um batismo de conversão. As pessoas queriam mudar de vida. As pessoas queriam seguir os caminhos do Senhor. E João Batista, ele ajudava as pessoas. Ele preparava o caminho do Senhor e preparava as pessoas para aquele que deveria vir. Não era ele. Ele era a seta que apontava para Jesus. E aqui continua. João Batista apareceu no deserto, pregava um batismo de conversão, um batismo de remissão dos pecados. Para que nós possamos acolher a boa nova de Jesus, é preciso que a gente mude o nosso caminho. É preciso que a gente tenha um coração convertido, um pensamento diferenciado, largar todo o pecado, abrir a nossa mente, o nosso coração, para acolher a boa nova de Jesus. E um coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de pecado, ele não é capaz de acolher a boa nova de Jesus. E as pessoas seguiam João Batista para se preparar para aquele que deveria vir. E saíam para ter com ele toda a Judéia, Jerusalém. E eles eram batizados por ele no Rio Jordão, confessavam seus pecados. Então aqui João Batista ele começa a sua missão. Ele batizava as pessoas. Por isso o nome, João Batista, aquele que batiza, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. E aqui continua, João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins. E se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então João Batista era um homem simples. Ele era um homem que caminhava na presença de Deus.
Ele era um homem que cumpria a sua missão, mas não queria nada de luxo, ele não queria nada de valioso. Ele sabia para que ele tinha vindo. Então ele vivia uma vida simples, mas uma vida que agradava o coração de Deus porque ele denunciava toda injustiça. Ele cumpriu fielmente a sua missão. E ele pôs a proclamar: depois de mim vem um outro mais poderoso do que eu. Aqui João Batista já falava que Jesus, depois desse acontecimento aqui, Jesus já aparece também para João Batista, para que João Batista pudesse batizá-lo. E aqui a humildade de João Batista é muito grande. Ele fala que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus. Então João Batista, ele tinha uma grande importância, mas ele trazia consigo uma grande humildade. Ele trazia consigo uma grande sabedoria, porque ele sempre pregava que era preciso que ele diminuísse para que Jesus pudesse crescer. E assim é muito importante, meus irmãos. Então, nesse momento, nós vamos pedir ao Senhor para nos mostrar qual a nossa missão. Vamos pedir ao Senhor Jesus para nos mostrar como nós estamos apontando Jesus para o nosso irmão, como nós estamos cumprindo a nossa missão. Sabendo que o Deus do impossível, que fez o impossível na vida de Isabel, que fez o impossível na vida de Zacarias, Ele também pode fazer o impossível nas nossas vidas. Nós também, meus irmãos, antes da nossa concepção, antes de sermos gerados, o Senhor também já tem um plano para a nossa vida. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. E a partir do momento que nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós também somos chamados a ser profeta. E profeta é aquele que anuncia Jesus, aquele que demonstra quem é Jesus para o próximo. E assim nós vamos pedir ao Senhor Jesus, no silêncio do nosso coração, que Ele venha agir em nós nesse momento e nos indicar o caminho a seguir e nos ajudar a cumprir a nossa missão. Hoje nós somos chamados a ser novos João Batista, aqueles que também vão aplanar os caminhos do Senhor, aqueles que vão preparar para o Senhor pessoas bem dispostas. Também somos chamados a ajudar na conversão dos nossos irmãos. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós abramos nosso coração, a nossa mente, que nós possamos a cada dia meditar na palavra do Senhor, que é luz e vida para todos nós, e que nós possamos, mais do que meditar, mais do que ouvir, colocar em prática, assim como João Batista cumpriu fielmente a sua missão. Peçamos ao Senhor agora nesse momento que Ele venha ao encontro das nossas fraquezas, que Ele nos aponte também o caminho. Hoje nós estamos disponíveis a caminhar junto com Jesus. João Batista, que viveu a sua vida na simplicidade, mas que cumpriu a sua missão de apontar Jesus para os outros. E João Batista soube bem cumprir a sua missão. Que peçamos ao Senhor hoje a força para cumprirmos a nossa missão. Pedimos a ação do Espírito Santo sobre nós, para reavivar a nossa fé, para nos dar força, coragem, discernimento, para cumprirmos também aquilo para que fomos chamados. Somos chamados a ser evangelizadores, somos chamados a anunciar Jesus para todas as pessoas. Esse Jesus que é piedade, que é amor, que é misericórdia. Que o Senhor Jesus ele possa infundir no nosso coração esse desejo missionário, para que possamos ser imitadores de João Batista. Que possamos abrir a cada dia a nossa mente, ao nosso coração, para essa boa nova, que é a verdade de Deus. Que possamos abrir o nosso coração para entender qual a nossa missão, qual o desejo de Deus nas nossas vidas, por que nascemos, por que fomos criados. E assim, nessa certeza, nós possamos cumprir a nossa missão, pedindo ao Senhor a força necessária
para também podermos anunciar Jesus a toda a criatura, assim como João Batista bem fez. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus irmãos, é muito bom estarmos na presença do Senhor, meditando a sua palavra diariamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe e vai pedindo ao Senhor a força necessária para que você possa cumprir a sua missão nessa intimidade com a palavra de Deus, ouvindo, meditando e colocando em prática aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja e nos dê a força para caminharmos firmes na palavra de Deus, sem medo, mas com a coragem de anunciar Jesus a todos aqueles que precisam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.